bem sabem, a gente tá no YouTube agora, pra alegria de muitos e tristeza de poucos, tomara que seja esse o caso. E se for de muitos também, não tem problema. E a gente acha que vocês já sabem porque vocês já viram o primeiro vídeo dessa série aqui, do nosso off-season do BeFast. Sim, mas pra quem ainda não entendeu, todo o nosso conteúdo de áudio agora também tá disponível em vídeo aqui no YouTube. Mas primeiramente, oi pessoal, como é que vão vocês? Olá! Esse é o nosso segundo episódio desse mini podcast do nosso off-season. Sim. E a gente tá aqui pra falar com vocês de um assunto que a gente gosta muito de falar, vocês bem sabem porque não nos acompanham, né? Que são as coisas que a gente gostaria de desver em relação a essa primeira metade da temporada. E assim, olha, nós como a gente é cri-cri, a gente gosta de achar pelo em ovo, então a gente tem várias coisas. Tu acha? Então tem várias coisas que vocês sabem que a gente gostaria de desver e vocês também gostariam. Sim. Então a gente queria olhar um pouco pra essa primeira metade e pensar nas coisas que a gente, enfim, poderia ficar sem nessa segunda metade. Bom, uma coisa que pra mim é algo que eu gostaria de desver é o fato das renovações terem sido de contratos e não de pessoas. Com certeza, porque isso foi uma grande reclamação que a gente teve no ano passado, que não teve nenhum piloto novo nesse ano, né? Sim. E, ao mesmo tempo, apesar de que parece uma dança das cadeiras que de fato tá acontecendo, os pilotos estão indo de uma equipe para outra, que é um movimento natural, que a gente sabe que acontece, mas, tirando o Oli Berman, assim, mesmo os pilotos que já começaram essa temporada questionados, não foram, né, assim, pô, é uma encebação, parece que tem um medinho certamente político, assim, mas a gente sabe que envolve muitos patrocínios, muitas questões, assim. E eu acho também que a gente tava com a expectativa meio no alto, porque começou o ano com o Hamilton anunciando que ia pra Ferrari. Sim. E eu acho que é uma das principais mudanças, assim, da década, do século, de não sei o quê. E também tinha um aspecto de que os meninos promessa ainda não tinham acontecido. Sim. Porque eu lembro que a gente comentava muito assim, tipo, o Lando é uma promessa, o Russell é uma promessa, Sim. o Albon é uma promessa. E tipo, não tinha vários chegado deles. a vez deles ainda, né? Exatamente. E agora... Falta só o Albon, né? Não, falando de ganhar a corrida, o Russell obviamente já tinha ganho, mas eu acho que a gente tá começando a ver um protagonismo, especialmente do George e do Lando. Sim. O Albon, eu tô torcendo pra daqui a uns 2 anos a gente veja um protagonismo dele na Williams, né? Eu já contei pra vocês que esse é meu sonho de princesa, né? Tá, mas e aí uma pergunta, tá? Eu acredito que ele já seja um protagonista, tá? Mas tu concorda comigo que, por exemplo, o Oscar Piastri não era esperado como protagonista desse ano? Concordo, eu acho... E ele já está protagonista desse ano. Eu concordo, e eu também concordo com isso que tu trouxe, de que o Alex, ele já é um protagonista. Tanto que ele protagonizou uma das coisas que eu gostaria de desver, que é a troca de chassi da Williams, priorizando 100% o Alex. E veja, gente, vamos ser honestos aqui, né? Foi logo no começo do ano, não foi? Foi na Austrália, não foi? Nossa, eu não lembro. Eu acho que foi bem no comecinho do ano. E é um ponto que, assim, olha, convenhamos. A gente sabe que o Alex é um piloto que tem muito mais experiência, é um piloto que eu considero como um grande piloto do grid. Um grande pai de pet. E assim, Estão servidos? Isso não é... não, o grande, inclusive, no volume de pets, né? Mas, ansiosamente esperando a chegada da minha camiseta. Album Pets. Eu também. Mas... Vou pegar emprestada. Pega, eu te empresto. Mas isso não é pro demérito do Logan, tá? Porque o Logan, a gente sabe que ele não tá entregando o desempenho que seria esperado dele. Mas assim, quando eu elogio o Alex... o Logan já tá com os pés fora, né? E o Logan, a gente já acha que tá indo pra próxima, né? E tá indo feliz, a gente já falou disso num indo episódio. Numa boa. Mas enfim, eu acho que a Williams já tá tentando dar esse protagonismo pro Alex. E isso tá sendo feito de uma forma não muito responsável, visto que ele não tá num carro ou numa posição de campeonato que demande esse tipo de atitude, sabe? Como, por exemplo, tirar o chassi do colega pra ele conseguir correr, sendo que foi ele quem fechou o carro dele. E isso é uma situação que é muito chata. Todo mundo concorda que é pra desver, né, pessoal? Nossa, muito chata. E que eles levaram muito bem e muito melhor do que a equipe levou isso, né? Com certeza. Os 2 colegas. Aliás, 2 colegas que levaram muito bem também. Uma outra coisa pra desver, a estratégia da McLaren na Hungria. Os colegas levaram muito melhor depois da corrida, assim, pro tanto de controvérsias que aconteceram nos rádios do Lando e do Oscar. Uhum. Assim, meio chateados, meio assim, mas assim, no final... Pareceu que todo mundo entendeu que não era uma coisa entre os 2 pilotos e eles souberam levar isso, da mesma forma como o Logan e o Alex, sabe? Com e isso certeza. é uma coisa que não é simples de tu conseguir. Tipo, tem vários exemplos de situações
que aconteceram ao longo da história da Fórmula 1, que não era culpa de um piloto ou de outro, mas que o colega não soube ver dessa forma, ou preferiu não ver dessa forma. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante tu ter comparado as duas situações, porque, veja, são situações diferentes, mas são duas situações em que a estratégia da equipe prevaleceu acima do piloto. Sim. E eu acho que isso é uma grande marca dessa primeira metade da temporada. Sim. Então, eu acho que a estratégia, mesmo que a gente tenha tido, veja, muitos pilotos diferentes que ganharam corridas, eu acho que uma coisa que prevaleceu, com certeza, foi isso das equipes. Uma cria do André Stella, né, gente? Vamos aplaudir a Giovana. Ai, muito obrigada, pessoal. Tá. Vou fazer aqui um pensamento edificante pra vocês. O discurso do Stella. Eu comprei, gente, confesso que comprei. Tá. Compro o discurso do Stella desde quando ele era amiguinho do Alonso. Ainda é, né, gente? Eles são. Tomara que eles sejam ainda amiguinhos. Mas... Aí o Sainz também deu uma declaração dizendo que, assim, adoraria o Stella. Ai, eu vi na coletiva de imprensa, Ai, foi na Bélgica agora. Eu amei. Ele falou que ele admira muito o André Stella. Sim, porque ele trabalhou com o André Stella quando ele era da McLaren, né? Carlando, quem jamais O esqueceremos. Stella já era. Sim, claro. Claro. Inclusive, gente, olha, o Stella é meu protegido e o Carlos Sainz é o teu protegido. Então, assim, tem alguns momentos quando eles interagem. No Be Fast Racing, Gente, a gente não ia falar pra vocês antes. coisas que queremos desver. A ausência do Be Fast Racing no grid da Fórmula 1. Sim. Pessoal confirmados no Be Fast Racing. Olha, Giovana, Sim. eu, Carlos Sainz, Abby Pulling, André Stella. Nossa senhora. Gente, eu adorei isso daí. Eu também. Aí a gente tem que pensar, vamos ter que esquematizar. Eu quero botar o Yuki em alguma coisa. Não vou falar! Ele pode ser o nosso... Eu quero botar o Yuki, mas eu não quero botar o motor da Honda. E como é que eu faço? Será que o Yuki depende muito do motor da Honda? Ó, o Alonso já perdoou a Honda esse ano, né? O Alonso que queria desver o que a Honda fez com ele. Será que o Yuki vai perdoar na hora que a Honda topar liberar ele do grid? Gente, aliás, esse é o episódio das coisas que a gente quer desver. Sim. Mas, assim, uma coisa que me surpreende é que Aí a foi coisa desvista isso, né? A coisa que eu mais queria desver, eu não posso contar aqui. Depois tu me conta no off, deixar vocês na curiosidade. Eu não sei o que tu vai falar. Tu fez mistério até comigo agora. É da nossa vida pessoal. Ah, tá bom. Então talvez eu até já saiba. Mas eu acho muito legal que a gente tá falando muito mais em atitudes de equipes do que de pilotos específicos. Porque, por exemplo, assim, a gente teve muito piloto fazendo muita coisa bizarra. Por exemplo, eu poderia dizer que o Kevin Magnussen, especialmente no começo da temporada, ele teve uma atitude talvez até antidesportiva na sua corrida pra priorizar o colega, mas isso também é uma atitude de equipe, não é a culpa do Kevin. O Kevin tava fazendo o que combinaram na reunião de estratégia. Que foi o que cobraram o Lando. Lando, tu te lembra? Todos os caminhos voltam pro GP da Hungria. Te lembra, Lando? Nas nossas reuniões de domingo de manhã? Nossa, isso é uma coisa que eu quero desver também, essa chantagenzinha emocional por rádio. Vamos Ai, parar, chato, gente. Hein? Vamos parar, gente. Não, olha, eu quero desver essas chantagenzinhas emocionais. Tudo bem que eles sabem que o Lando é uma figura que vai pelas emoções, né? Sim. Outra coisa que eu quero desver, remake de Meninas Malvadas, muito ruim. Nossa, olha, eu vou ser obrigada a gente adora Meninas Malvadas, o The Original, né? Sim. Mas a gente se levantou, acho que foi antes da metade, né? A gente foi embora do cinema. E olha que a menina que fazia Regina George era a mesma da Broadway. Não, ela cantava bem, mas o resto não dava pra salvar. Nossa, era muito ruim, eles estragaram todo o filme. Estragaram todo o filme, mas depois eu descobri porque aparentemente a menina que fez a Cade Heron, ela é... Nepo Baby. Nepo Baby. E pra vocês verem, assim, olha, a gente tá tão acostumado a reclamar de Nepo Baby na Fórmula 1, porque eu fiquei pensando assim, o Stroll, coisas que eu gostaria de desver, pouquíssimas. Um homem bonito desses, não quero desver. Né? Tá Eu bom? tô pensando, o que o Stroll fez? Porque Nepo Baby da Fórmula 1, a gente sabe que ali é difícil quem não seja Nepo Baby, né? Mas assim... Eu tô aqui pensando, será que o Stroll não é bom de estratégia? Será que ele não é bom, assim, pra um cargo executivo? Ah, teve alguma corrida que o Alonso elogiou que o Foi logo que deu a renovação do Alonso, a extensão de contrato. Pode ser que ele tava no período de lua de mel É. dele, que ele falou que o Eu Alonso lembro ele é disso. muito bom de... Não, que o Stroll é muito bom. Isso, que o Stroll é muito bom de regular o carro, de fazer setup, não sei o que, não sei o que. E aí foi uma coisa que chamou a atenção. Organizando direitinho, a gente fica boa também. Não, a gente fica bom. Mas é uma coisa que, tipo assim, isso é uma coisa que o Alonso é conhecido por ser, né? Então, tipo assim, que o Alonso tá elogiando o outro, assim... Ai, gente, é que ele é o filho do chefe. Não, mas assim, olha, coisas que eu não quero desver, por exemplo, aquela vez que o Stroll ficou no top 3 de um treino livre na China, que tinha fotinho dele ali bonito, não precisa desver.
Sim. Coisas que eu gostaria de desver. Aquela grama aleatória pegando fogo no GP da China. Vocês lembram que teve um pedaço de grama que pegou fogo? Nossa, sim. Aquilo ali, não sei quem que explica. Bah, sério. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso de desver as coisas é muito tenso porque simplesmente não tem como, né? E, às vezes, tudo que a gente precisaria era só ver de novo para interpretar de uma outra forma. Tu concorda? Isso é verdade. Ou tem gente que precisaria ver as coisas pela primeira vez de novo, né? Como o pessoal fica comentando sobre algumas coisas na internet. Sim. Porque, não, sabe o que eu fiquei pensando? O que tu Olha, ficou pensando? eu lembro muito, uma coisa que eu gostaria de desver era o Carlos fora da Ferrari. Tá? Sim. Eu gostaria de desver isso. Mas, pensando pela perspectiva de quem é a pessoa que vai substituí-lo, porque eu vi muito na época, assim, a Ferrari que sacana, pô, ninguém sabia de nada, daí do nada apareceu o homem lá, pô, que saco. Essas coisas assim. Agora, pensando, né, pô, é o Hamilton que vai substituir ele. Isso é muito legal. Sabe? Não é um Zé Mané. Não é que vão tirar ele pra subir um menino, assim, meio que vai ficar meio aleatório, como se ele não valesse nada. Sabe? Então, assim, também temos essa perspectiva de rever as coisas, né? Mesmo que a gente quisesse desver. Porque pra mim me ajudou a pensar melhor, assim, a respeito disso. Isso é um ponto de vista bom. E eu acho que... por exemplo, a gente falou muito, por exemplo, eu queria desver tal coisa. A gente usou muito o GP da Hungria de exemplo, que foi o GP... Por que será? Que teve a função da primeira vitória do Oscar, que trocou de posição com o Lando. Mas assim, honestamente, eu acho que foi uma das corridas que foi mais divertida de assistir da temporada. Eu não quero desver aquilo ali, sabe? Sim. Eu acho que tudo tem o seu valor, porque é diferente quando tu assiste uma corrida e tu pensa assim, nossa, isso é uma corrida, tudo bem, aconteceu coisas bizarras, coisas que não deveriam ter acontecido, mas é uma corrida que a gente vai falar dela por muitos anos. Essa corrida vai ficar pra história da Fórmula 1. E certamente já foi uma das corridas mais importantes da temporada, mesmo que ainda falte toda a outra metade. Importante no sentido de que ela vai ter muitos desdobramentos, né? Muitos. Efeito borboleta. Agora, uma coisa que eu gostaria de desver também era a encebação de Carlos Sainz para definir uma equipe, sabe? Porque assim, coisa chata, eu já falei 1000 vezes, várias pessoas já concordaram, inclusive. Aí dá umas declarações meio, pois é, quem sabe. E aí, pra piorar, chegando perto das férias, vários deles decidiram hablar. E isso é uma coisa, assim, que eu adoraria ver mais ao longo da temporada. E eles, obviamente, não podem ficar fazendo muito isso. Claro. Mas, assim, que coisa interessante como falta esse tempero neles. Claro. De personalidade, que, por exemplo, o Verstappen faz toda vez. Não, é que isso é um ponto, porque a gente vários deles não fazem. É porque a gente tá num momento, isso é muito interessante da gente pensar de um ponto de vista, tipo, de comunicação mesmo, porque todo mundo tá muito exposto. Então, se a gente pega, tipo assim, ao mesmo tempo que, sei lá, na década de 70, de 80, a gente vinha muito mais piloto saindo no soco um com o outro. Ou umas coisas assim, sabe? Agora a gente não vê mais isso, mas assim, a gente ouve tudo que eles falam no rádio do carro, no calor do momento. Todas as equipes têm a sua rede social, os pilotos têm rede social, e quem tem em volta dos pilotos tem rede social. Então o fulano, se ele é visto numa festa, tipo assim, pode ter certeza que contamos 20 vídeos dele nessa festa, sabe? Fazendo sei lá o quê. Que são coisas que a gente não tem, tipo assim, da época do James Hunt, de quando ele ia em festa. A gente não tem os altos vídeos que a gente claro. tem. Não, e veja mesmo, tipo, os pilotos que já passaram por muitas épocas dentro da Fórmula 1. Claro. Veja como foi essencial que o Alonso reformulasse a sua postura pra se manter. Claro. O Valtteri Bottas na Stake. Mas eu acho que isso tudo é um resultado dessa época que a gente vive, de que todo mundo é muito exposto, então eles têm que tomar muito cuidado com a imagem. Sim. Então, assim, ainda mais nessas entrevistas oficiais que eles precisam fazer por contrato, tipo, coletiva de imprensa, essas coisas, tipo assim... Como faria Mick Schumacher. Feito por hoje. Feito por hoje, pessoal. Mas são essas coisas, assim, super limpinhas, tudo super coordenado com o RP deles antes de entrar. Então, tipo, quem assim, não assiste Drive to Survive não sabe, mas quem assiste sabe bem. Quantas vezes eles perguntam qual é o valor da multa de não pagar?
Exatamente. Não, qual é o valor da multa que tem que pagar pra não falar na entrevista. Exatamente. E é uma multa super alta que não vale a pena pra eles, claro, Não, né? Mas é muito A ideia é fazer falar, né? Então, eu acho que eles têm as respostas prontas, eles são muito treinados pra falar com mídia. Sim. O que, tipo assim, eu que adoro ver coletiva de imprensa, putz, às vezes tem algumas semanas que é muito chato, porque são só aquelas respostas super ensaiadas. Por isso que estou fica muito mais animado para correr nessa pista. Estamos... Quero ser bem rápido. Sim, essas coisas assim, tipo, tá, óbvio, parabéns, meu filho. Mas que tem, por exemplo, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas em Spa, eu achei que tava um clima meio véspera de férias, assim, sabe? High School Musical, What Time Is It? Summertime. Uhum. E aí, eu acho que eles falaram um pouco mais, sabe? Eu adorei que o Magnussen, perguntaram pra ele, pediram pra ele refletir na temporada, assim, como é que foi. E ele falou, ele largou assim, no tipo, pela primeira vez na história da Haas, os upgrades funcionaram. Eu fiquei assim, gente, como é que ele fala isso numa coletiva de imprensa? Eu concordo. Eu concordo. Então, tipo assim, ele só falou, tipo, olha, pela primeira vez na história da Haas, botaram upgrades que melhoraram o carro, não pioraram. Colocaram elementos que fizeram, de fato, um upgrade. Sim, ainda se fosse o Gunther ainda, que fala do que ele bem entende, né? Mas, gente, eu achei que eles estavam mais soltinhos, assim, sabe? Tá aí uma outra coisa que eu gostaria de desver. O Gunther falando verdade só depois que saiu. Falando verdade só depois que saiu. Nossa, que chato! Não, e aí cada coisa que dava errado na Haas, que foi, honestamente, a Haas foi bem nessa primeira metade. Foi, não dá pra reclamar. Das equipes do fundão, uma das melhores. E Tipo vem assim, aí, Oli Berman. Vem aí, Oli Berman, um carro que tá pegando, tipo, o P6, pegou P6, enfim. Lembro de um P6 recente da Haas. Não, ele pegou P6, pegou depois P7, P8. Sim, é um carro que tá consistentemente pontuando. Ficou famoso, tipo, o Magnussen defendendo que nem um louco em Jeddah pro Hülkenberg conseguir marcar ponto pela Haas. Ai. Eu acho que talvez, olha, só não ultrapassou o Checo em Abu Dhabi 2021, porque Abu Dhabi 2021, a infame corrida, né, em que Verstappen ganhou seu primeiro mundial, tem uma significância histórica, assim, mas assim, o nível de defesa do Magnussen parece do Checo naquela corrida lá. Então tá, né? Então tá, e o Checo, hein? Eu queria desver essa decadência do Checo, ele começou tão bem a temporada. Ai, olha... Eu não sei, tá? Eu acho que o Checo, ele errou em fazer a extensão. Eu entendo que eles querem assinar, que eles querem continuar. Eles encerram a carreira realmente muito jovens. Mas, assim, eu acredito que se o Checo pudesse desver algo, seria essa extensão de contrato. Porque sair pela tua vontade é sempre melhor do que ser saído. Quer dizer, e eu falo isso de um ponto de vista, tipo... de RP, né? Eu não tô falando de um ponto de vista financeiro, porque normalmente, inclusive, financeiro é muito melhor que a empresa te dispense. Mas, tipo assim, olha como o Sargent vai sair bem. Ninguém tá achando que o Sargent tá sendo corrido da Williams, e a Williams tá só tipo, não vamos nem avisar que vamos renovar aqui pra ele. Não, sabe? Mas aqui o contexto fica muito diferente. Sim, e tu pensa que seria o melhor ele anunciar uma aposentadoria, de repente? Eu acho que sim. Porque pra qual equipe ele iria? A Red Bull ele já tá no melhor carro. Valtteri Bottas. O Valtteri. Aliás, coisas que eu não quero desver são todos os posts da Stake na rede social, né? A melhor comecei essa temporada achando péssimo aquele lookinho Ben 10 deles. Horrível. E assim, terminei a temporada, assim, o meu admin favorito de rede social é o da Stake. Sim. O meu também. Gente, a equipe mais Brett-coded do grid. Charlie XX, gente. O Valtteri agora, ele descoloriu o bigode também, não é só o cabelo. Pra ornar. Gente, eu achei que o Valtteri, ele tá pronto pra viver o seu Brett Summer agora, nessas férias. Ele vai. E, assim, olha... Arrasou. Não quero desver. Sim. E agora vocês? Quem é que vocês querem desver? Quem vocês querem desver? Tem comentário aí pra isso. Contem pra gente o que vocês querem desver, pessoal. E nos vemos de novo em 2 dias. Na quarta, no nosso episódio clássico, nós nos vemos aqui no YouTube, também lá no Spotify pra quem preferir. E a gente se vê por aí. Tchau, pessoal! Beijos!